O medo de perder a última lembrança do avô bateu em Fernanda como um tambor, enquanto o carro preto se aproximava da fazenda. Joel, alto e com sorriso tímido, veio à procura de Almir, o salvador do pai dela, e trouxe uma oferta inesperada: ficar no sítio e agradecer. Entre o cheiro de terra molhada e a voz de Joel, Fernanda sente o coração dividido entre a esperança de reconciliação e o temor de um futuro incerto. Sombras do amor revela se essa visita trará a paz que ambos precisam ou apenas o peso de um novo começo. Quando o carro preto cruzou a estrada de terra, o silêncio da fazenda se partiu em perguntas que ecoavam no ar úmido. Joel, alto e com a postura de quem já liderou multidões, saiu do veículo e com um sorriso tímido disse: "Olá, Fernanda. Estou procurando Almir, um antigo funcionário." As palavras caíram como um trovão no peito de Fernanda, que suspirou, os olhos se encheram de lembranças. "Almir era meu avô. Ele acabou de morrer", ela respondeu, tentando manter a calma. Joel parou, o rosto se suavizou. "Eu não sabia, seu avô salvou o pai de mim. Eu queria agradecer." Ela sentiu, os dedos tremendo ligeiramente. "Ele me ensinou a cuidar da terra. Ele me deu a vida", ela sussurrou. Joel, acostumado ao caos urbano, sentiu o tempo desacelerar. Ele caminhou ao lado de Fernanda pelo campo, pelo galinheiro, até o velho galpão onde Almir guardava ferramentas. O cheiro de grama molhada parecia abraçar a lembrança. "Este era o seu lar", Fernanda disse, apontando para a casa de madeira, a porta ainda aberta. "Você pode ficar aqui se quiser." Joel, olhando para o espaço vazio, balançou a cabeça. "Eu nunca tive a chance de agradecer antes." Fernanda se aproximou, segurou a mão dele. "Sua presença já é o suficiente. O que importa é que você veio." Eles ficaram em silêncio, apenas ouvindo o canto das galinhas e o farfalhar das folhas. No final, Joel sentiu que havia encontrado não apenas um lugar, mas um novo lar. A conexão inesperada entre eles se firmou, e a manhã terminou com um sorriso que iluminou a fazenda, como se o sol tivesse se levantado mais cedo só para eles, deixando a promessa de que a história continuaria. Um silêncio pesado se instalou na cozinha, como se o ar tivesse sido retirado de uma sala de espera, e Fernanda, com a mão tremendo na porta, perguntou: "Meu lar guarda todas as memórias. E se o mundo for maior?" Joel a observou, os olhos escurecendo no reflexo do espelho de ferro. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro de madeira úmida e o leve perfume de laranjas que ainda pendiam do quintal. "O valor não vem de onde estamos. Você tem uma força rara, Fernanda." Ela balançou a cabeça, tentando afastar um peso invisível que parecia ter se instalado em seu peito. Ele se aproximou, colocando a mão na cintura dela. "Eu não quero que isso seja um adeus. Quero ficar mais dias, entender o que sinto quando escuto sua voz." Seu sorriso era curto, mas carregava a esperança de quem ainda não tinha aprendido a aceitar o futuro. "Se eu sair, será que ainda nos encontraremos?" Joel apertou a mão dela firme, como se estivesse segurando a própria coragem. "Se não, então não vale a pena." Um olhar cruzou, cheio de medo e esperança, e Fernanda sentiu o coração bater forte, quase quebrando o peito. Joel, com a respiração curta, sussurrou: "A vida é curta e nosso encontro tem um motivo." Ela se afastou um passo, medindo a distância entre o presente e o que ainda viria. Ele, sem perder a calma, estendeu a mão novamente. "Não seja tímida. O que você sente, eu sinto também." Ela fechou os olhos, respirou fundo e então, com voz trêmula, disse: "Eu preciso de tempo." Joel, com um sorriso suave, respondeu: "Eu estarei aqui, aguardando." O quarto ficou silencioso, mas a tensão se transformou em algo mais leve, quase promissor. O medo ainda pairava, mas a esperança, como uma luz tênue, começou a brilhar. No final, ambos sabiam que esse encontro não era apenas coincidência, mas um passo em direção a algo maior. O futuro, ainda incerto, parecia agora um pouco mais claro, como se a porta da cozinha, antes fechada, estivesse prestes a se abrir para novas possibilidades. O som do telefone vibrando foi o primeiro eco de uma vida que mudava no instante. Fernanda sentiu o coração bater mais forte, como se cada batida fosse um convite para algo desconhecido. "Não sei se consigo ficar", sussurrou ela, enquanto escutava o som da voz dele. "Pareço tão distante de quem eu sou."
A voz de Joel, distante e ao mesmo tempo próxima, parecia atravessar a varanda e tocar a alma de Fernanda. Ele respondeu em tom sincero: eu também sinto falta de paz. Viver como sempre não faz sentido. O silêncio ficou pesado, como se o ar tivesse se tornado mais denso, carregado de dúvidas e esperanças. Quando o telefone de Joel caiu no chão, ele o pegou, deu uma última olhada e, com um suspiro, disse: sei que ambos tememos sofrer, tememos ser usados. A varanda ficou ainda mais silenciosa. Eles se sentaram lado a lado, apenas ouvindo o vento. O que você sente quando está aqui? Perguntou Fernanda. Eu sinto paz, Fernanda. Sinto verdade. E me sinto inteiro quando sou visto sem expectativas. Joel entregou o casaco ao vento, e o cheiro dele a fez tremer de emoção. Ele contou que o avô salvou seu pai e que agora quer fechar esse ciclo. Na noite, sob um céu estrelado, caminharam até um campo aberto. Joel, de olhos brilhantes, disse: você é a resposta que nem sabia procurar. Fernanda ficou emocionada, mas ainda hesitava. Está tudo bem? Perguntou ele, segurando sua mão. Ela respirou fundo, sentindo a mistura de medo e esperança. Olharam para o céu, e sem palavras, decidiram avançar devagar, encontrando conforto no silêncio da noite. Na manhã seguinte, a inquietação de Fernanda a levou ao quintal. Joel, ainda inseguro, tentou ajudar nos afazeres rurais. O contraste entre sua vida luxuosa e o trabalho na terra aprofundou o vínculo. Mesmo sem nomes, algo crescente os unia, e ambos sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Quando Joel atravessou a porta da fazenda, o perfume da terra molhada misturava-se ao aroma de café recém-passado, criando uma sinfonia de sensações que faziam o coração de Joel bater mais forte. O tilintar das galinhas ecoava como uma melodia suave, convidando-os a mergulhar no ritmo da vida campestre. Fernanda, de mãos úmidas, sorriu e insinuou que ele tinha jeito, e o sorriso tímido dele respondeu ao convite silencioso. Juntos, eles se lançaram no trabalho, e o dia se desenrolou entre risos, gestos de cuidado e silêncios que pareciam falar mais alto que qualquer palavra. À tarde, Fernanda conduziu Joel pelos campos, mostrando cada planta que se movia ao vento. A luz dourada das folhas tocava seu rosto, e ele percebeu que a terra era mais que solo, era um coração pulsante que batia em harmonia com o seu próprio. Quando o sol tímido pintou o céu de laranja, Joel sentiu que cada passo na plantação era uma dança com a natureza. Ao retornar à casa, dividiram um suco de laranja, e enquanto o líquido refrescante corria pelas bocas, Joel revelou seu medo de não ser suficiente. Fernanda, com os olhos cheios de compreensão, lembrou-lhe que a força que ele admirava estava na paz que ela carregava. O suco gelado refrescava o paladar, e a conversa se aprofundava em confidências que nenhum escritório jamais teria permitido. Na varanda, sob um céu escuro, eles abriram suas histórias. Fernanda contou que cuidou da mãe, do avô, herdou a fazenda e nunca ousou mudar. Joel, por sua vez, contou que viveu para atender às expectativas do pai, sentindo-se preso. O alívio foi imediato. Prometeram permanecer sem levar nada que não queiram, e a intimidade cresceu como uma semente plantada no solo fértil da confiança. Na penumbra das estrelas, as histórias se entrelaçaram como fios de luz, revelando a força de cada um em meio ao silêncio. Quando as estrelas surgiram, Joel acalmou Fernanda com toques suaves, e promessas silenciosas uniram suas almas. No dia seguinte, o sol tímido iluminou a fazenda e Joel observava Fernanda pendurar roupas, enquanto riam de quem acorda cedo. Decidiram fazer café juntos na cozinha simples, e ele percebeu que cada detalhe, o cheiro do café, o tilintar da chaleira lhe davam um significado que a cidade nunca ofereceu. O café, feito na chaleira antiga, exalava um perfume que lembrava a infância, e Joel percebeu que, naquele instante, a distância entre o mundo que ele conhecia e a fazenda se dissolvia. Ao final da manhã, o sorriso compartilhado parecia selar um pacto silencioso de continuidade, onde cada novo dia era uma página em branco pronta para ser escrita juntos. Quando o cheiro de café recém-tostado invadiu a cozinha rústica, Fernanda e Joel se encontraram em um instante que parecia ter sido desenhado pelo próprio destino. O aroma quente se espalhava pelo ar, lembrando-se de infância, de tardes na varanda da casa de sua avó.
Fernanda segurou a xícara, e o calor escorria pelos dedos. Lembro da sua avó, sempre mexendo a panela enquanto a música tocava, disse ela, sorrindo. Joel, com a mão na xícara, respondeu, eu também, e isso me faz sentir seguro. Depois do café, eles saíram para cuidar dos animais. A sombra da cerca parecia convidar Fumaça, o cavalo que o avô de Fernanda havia presenteado. O animal se aproximou, o pelo brilhando sob o sol. Fernanda tocou a crina suavemente e Joel, ao observar, sorriu. Um silêncio confortável se instalou, como se ambos soubessem algo sem precisar falar. Mais tarde, Fernanda levou Joel ao riacho secreto, aquele que seu avô sempre guardava em histórias. A água era tão clara que refletia as nuvens como se fossem espelhos. O lugar parecia ter saído de um conto. O que você representa para mim? Joel perguntou, a voz quase um sussurro. O coração de Fernanda disparou. Ela balançou a cabeça. Eu tenho medo, mas ao mesmo tempo sinto leveza quando estou perto de você. Joel tocou seu braço delicadamente. Você me faz sentir vivo. Eu não quero te machucar. Fernanda olhou nos olhos dele, então, sem hesitar, fechou a mão e a apertou. Eu gosto de você, mesmo que não faça sentido, disse ela, e o riacho parecia brilhar mais. Sentaram-se de mãos dadas e, entre risos tímidos, compartilharam segredos que nunca haviam revelado. O som da água parecia guardar cada palavra. Ao final do dia, voltaram para casa com um peso diferente nas costas. A noite trouxe o reconhecimento de um amor que nascia, mas também o medo das consequências. Na manhã seguinte, Joel, pensativo, contou: recebi uma mensagem. A empresa está com um problema sério. E assim, entre cafés, cavalos e riachos, o futuro de Fernanda e Joel se desenrolava, cheio de possibilidades e desafios. O coração de Fernanda quase explodiu quando Joel, com a voz fraca como o vento, revelou que precisaria partir. Ela tentou manter a firmeza, mas o silêncio que se instalou entre eles pesava como uma pedra no peito. Joel, com um olhar distante, confessou que era a coisa mais real que ela já havia vivido, e Fernanda, cruzando os braços, sentiu medo de se tornar apenas uma lembrança. Ele deu um passo, quase tocando sua mão, e sem palavras, pediu que ela esperasse, que lhe desse tempo. Depois de um longo silêncio, eles se levantaram e seguiram pela estrada de terra, o sol tingindo as sombras que se alongavam. No fim da trilha, uma grande árvore os acolheu. Sentaram-se lado a lado, mas separados, como se o chão fosse uma linha invisível entre eles. Fernanda sussurrou o medo de ficar no escuro depois da sua presença, e Joel, firme, segurou sua mão e prometeu voltar, jurando que não desapareceria. Um abraço silencioso, promessas trocadas, e um beijo suave na testa de Fernanda selou a despedida. Ele arrumou a mala, entrou no carro, e o som do motor ecoou como um adeus. Na varanda, Fernanda sentiu o peito apertado, chorou, abraçando os joelhos na solidão. Dias depois, exausto das decisões corporativas e das tempestades de pressão, Joel lembrou das lágrimas de amor e da promessa de retorno. Ele deixou tudo, pegou um helicóptero e seguiu de carro até a fazenda, onde Fernanda o esperava na varanda, ansiosa e cheia de dúvidas. Ao ouvir o motor rugir, ambos sentiram o coração disparar, e a certeza se firmou: o amor era o centro de suas vidas. Quando o motor silenciou, o coração de Fernanda disparou como um tambor de guerra, e o mundo pareceu se dobrar sobre ela. Joel saiu do carro em poucos segundos, correndo até ela como se fosse a última coisa que o mundo tinha. Eu não consigo ficar longe, Fernanda sussurrou, segurando sua mão, as mãos tremendo. Ela enxugou as lágrimas com a mão de Joel, que a apertou. A vida sem você é vazia, continuou, olhando nos olhos dela. Eles choraram juntos, se abraçando, e sem saber exatamente o que dizer, prometeram ficar juntos para sempre. Joel, com voz embargada, disse que ela era seu lar, seu porto seguro. O momento se transformou num beijo lento, intenso, que selou a promessa de um futuro compartilhado. O mundo ao redor desapareceu, deixando apenas o calor de suas mãos e o som de seus corações batendo em uníssono. Depois do beijo, Joel falou de um lugar especial, o riacho onde Fernanda costumava brincar com o avô. Quero que seja nosso, disse, apontando para a água cristalina que lembrava a infância dela.
Nos dias seguintes, eles ajudaram na fazenda, aprendendo a valorizar a simplicidade dos campos, o cheiro da terra e o som dos galos. Descobriram que o amor não depende de riqueza ou da vida na cidade. Na primeira volta ao riacho, Joel segurou Fernanda pelo braço, olhando para a água que refletia o céu. Eu sempre voltarei para você, ele prometeu, e a promessa foi selada com um beijo profundo, como se o futuro fosse apenas uma extensão daquele instante. O sol tímido iluminava a fazenda, e a certeza de que juntos encontravam um novo caminho se consolidava, deixando a história em aberto, como um convite à continuidade.